ZN, que é a cara do povo. Como vocês sabem, toda quarta-feira estamos online com você a partir das 19 horas por meio do Facebook, Instagram, YouTube e o app da Rádio ZLZN. Lembrando que o aplicativo da rádio está disponível para Android e iOS. Baixe aí para acompanhar as personalidades que irão passar por aqui para falar tudo sobre carro, motos, negócios relacionados ao mundo automotivo. Eu sou Alfredo Filho, fundador do QG do Automóvel, e nessa noite temos aqui Thiago Freire, que é o CEO da Boron. E para ajudar nesse bate-papo, tenho aqui na minha frente o Pablo Medeiros, que é um aficionado pela cultura automotiva. Boa noite, pessoal. Boa noite. Thiago, já para a gente poder te conhecer e para quem está nos assistindo, conta um pouco da tua história. Eu sei que tu começou na indústria, não é? Fala um pouco aí pra gente conhecer a tua trajetória, enfim, conhecer os negócios tanto da Freire quanto a Boron, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Legal. Primeiramente, muito boa noite. Obrigado aí, Alfredo, pelo convite. Obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Muito legal poder compartilhar essa história. Bem, deixa eu tentar puxar aqui a memória e falar desde lá do início. Eu sou bem aquela história clássica do cara de família humilde que estudou e pensou em sempre buscar um bom emprego. Empreender. E depois empreender, né? Foi bem legal porque logo no início eu fiz engenharia elétrica, fui engenheiro da indústria aqui numa excelente indústria que eu tenho uma bela memória, que é a Nokia, né, que foi uma escola para mim, a Nokia de telefone, que foi uma escola para mim que me ensinou muito sobre qualidade, sobre formas de gerenciar uma produção. E enquanto na Nokia, já viajando muito ali como engenheiro de produto, comecei a experimentar essa ideia de comprar produtos lá fora e vender aqui no Brasil, aqui em Manaus. E aí eu lembro que uma vez eu estava lá fazendo isso e o cara falou, tu vai chegar um dia que tu vai só vir aqui na China só para comprar produto e vender em Manaus. E aí foi daí que surgiu aquele insight de ser empreendedor. Do distrito foi para a área de comércio exterior, que é a trade, que é o nosso principal negócio. Certo, que aí tu começou a fazer as importações, já começou com moto, ou na realidade isso é um negócio que vocês atendem o mercado e você tem uma carteira de clientes? Cara, tudo começou com acessórios automotivos, a gente trazia a lâmpada Xenon, dali eu comecei a trazer jet ski, de jet ski eu comecei a trazer máquinas, de máquinas trouxe equipamentos, aí foi trazendo um produto após produtos e são 17 anos de experiência, né, em diferentes produtos de comércio exterior. Entendi. E essa questão das motos, como é que apareceu? Qual foi essa ideia que tu teve? Legal. Já alguma coisa fora e trouxe a ideia? Com certeza. Isso é bem legal a parte da moto, porque já nesse espírito do comércio exterior, eu viajava muito, né? Desenvolvendo fábricas, viajando às vezes com cliente, e sempre para a Europa, Estados Unidos e China. São os grandes polos produtores e consumidores do nosso negócio. E eu sempre via essas motos lá na Europa, eu via como a mobilidade elétrica já era uma realidade em todos os países desenvolvidos. E aí eu me conectei numa das feiras que eu estava participando de ver essa moto, fiquei apaixonado e decidi por trazer algumas unidades para experimentar aqui no mercado local, como é que ela ia se posicionar, né, nas nossas condições, nas nossas ruas e tal. E fiquei encantado, achei um negócio fenomenal e precisava de uma pessoa para tocar essa operação. Meu irmão já tinha visto a moto e disse, cara, eu achei sensacional essa ideia, vamos tocar assim, vamos tocar assado. E aí a gente começou a pensar no projeto Boron e aí que ele nasceu. Entendi. Mas essa questão, tu ainda estava na Nokia ainda ou foi já a partir quando já tinha Freire Import? Não, já com o negócio da Freire Import bem desenvolvido, 14 anos já de Freire Import, já indo buscar novos fornecedores, que aí eu vi essa moto agora em 2019. Toda uma experiência, já era uma realidade. Importação. Isso. Já importava muita coisa para muita gente. E a Boron foi aquele sonho, aquele projeto que eu disse, não, esse é o meu negócio, eu preciso juntar com o meu irmão, formar a marca, formar o conceito, formar a identidade, e aí nasceu a Boron. É um negócio totalmente separado ali da Freire Import, mas que usa toda a expertise, toda a trajetória de 15 anos de comércio exterior. E aí, conta aí a Freire. Como é que surgiu? Quando começou? Como é que foi?
Cara, bem nessa parte assim de empreendedorismo, né? Naquela hora que você tá ali no distrito pensando, cara, eu queria empreender, eu não sei o que eu faço, como é que eu faço. E eu lembro de um insight que eu tive que era para identificar como se fosse ir para uma guerra, quais são as minhas armas, né? Para onde eu vou? Se eu sou da artilharia, né, eu vou ficar na retaguarda. Se eu sou do fronte de combate ali da espada, eu iria para frente. Então eu fui avaliar quais eram as minhas armas. Eu lembro que eu já falava inglês fluente, né? Já tinha um pouco de conhecimento ali do espanhol, já tinha muito contato com a China, já conseguia desenrolar alguma coisa. Tinha muitos contatos, né? Muito network ao redor do mundo, porque a Nokia me permitiu isso. As viagens, né, que você fez, aí tu já aproveitou e fez um network. Eu sou aquele cara que conversa com o recepcionista do hotel, faz amizade com o motorista do táxi. E aí eu já tinha uma rede de amigos internacionais e gostava de comércio. E gostava de carro, né? Já gostava muito de carro. E eu lembro que foi o boom, não sei se vocês lembram, daquelas lâmpadas Xenon. Eu lembro. Aqui foi sucesso Nossa, aqui em Manaus, né? Isso, todo mundo queria. Eu fui um dos primeiros a trazer essas lâmpadas, né? Vendi para amigos e de repente eu consegui, numa dessas viagens, trouxe alguns itens, vendeu muito rápido e eu decidi que essa era a minha principal arma, era comercializar produtos do mercado internacional. Eu tenho uma máxima que eu gosto de dizer que se eu acho que vale a pena comprar no centro e vender no bairro, como é que eu não vou acreditar que vale a pena comprar lá na China ou nos Estados Unidos ou na Europa e vender aqui no Amazonas? Entendi. Então daí veio a Freire Import. Aí no caso era só o mercado local, né? Tu começou com o mercado local e aí como é que tu evoluiu em relação a... Depois foi para todo o estado, região norte, Brasil, como é que tu trabalha? Hoje a gente se considera especialista em comércio exterior na Zona Franca de Manaus, né, que ela permite ali alguns benefícios fiscais, e aí dá acesso a gente a estar conectado com o norte, porque a área de livre comércio da zona da Suframa se estende ali para a região norte. Isso. Então eu termino tendo essa abrangência maior, uma concentração maior dos meus negócios aqui na região norte do país. Massa. Tiago, fala um pouco dessas vantagens, para quem está nos ouvindo, as vantagens da Zona Franca da importação, tem toda essa diferenciação, não é, de outras regiões, não é, porque a gente sabe muito bem que a gente está na Amazônia Legal, então para fazer uma importação aqui é completamente diferente e imagino até mesmo por conta da operação de vocês, que uma coisa é você importar direto para Manaus e outra coisa vocês vêm expandindo o mercado, não é? Enviar esse produto para outros estados, né? Fala para quem não conhece. O nosso público é bem nacional, né? Todo o Brasil, então... Entendi perfeitamente. A Zona Franca de Manaus, a Suframa, ela entende que nós precisávamos desenvolver a nossa região através de benefícios fiscais e ela trabalha num tripé de serviço, indústria e comércio. No comércio, que é o que eu vou falar para vocês, nós temos benefícios do II e do IPI. São impostos aí na escala aí de 30% a 35%, né, nas importações. Então, o Amazonas, a Suframa, ela é considerada quase que um outro país. Ela tem políticas fiscais totalmente diferentes do restante do país. Só que, quando você importa para uso e consumo dentro da Zona Franca de Manaus. Se você importar para a Zona Franca de Manaus, que vem aquele cara e tem a ideia. Não, então quer dizer que se eu importar o iPhone para Manaus, eu não pago o II, o IPI, nem o PIS, nem o COFINS. Mas se eu for vender para São Paulo, aí não, aí você vai ter que recolher todo aquele imposto que você não pagou na entrada, você vai ter que pagar para poder vender para fora do Brasil. Até que é considerado uma exportação, né? Apesar de ser do Amazonas para outro estado do Brasil, é considerado uma exportação dentro do processo interno da Receita Federal. Entendi. Então, a gente tem muito benefício para vender dentro da Zona Franca de Manaus, e isso é uma grande vantagem, um grande atrativo para aquele comerciante que hoje depende de comprar de uma distribuidora em São Paulo. Ele pode olhar para o nosso negócio aqui e dizer, cara, se eu importar direto para a minha empresa em Manaus, eu vou ter os benefícios do II, do IPI, então vale a pena. Vai ligar lá para a Freire Import e vai dizer, quero importar os microfones, as câmeras e os televisores da minha empresa, porque eu sei que aqui eu vou ter benefícios fiscais que quando eu compro de São Paulo ou do Sudeste eu não tenho. Então essa é a realidade hoje da importação, a grande viabilidade hoje do nosso negócio. Exatamente. Como o QGCast é automóvel, né, automotivo, e Thiago, trazer um automóvel, né, trazer um carro
de outro país. Em Manaus, a gente já vê alguns veículos até, não é? Exclusivos, né? Exclusivos, bem Isso. exclusivos. Imagina, a gente já vê Tesla rodando na cidade. E para aquele consumidor que quer trazer um veículo. Essa importação de veículos, ela tem uma alta carga tributária, né? São itens considerados como itens de luxo e lazer, né? Então, quando você vai trazer um veículo que já tem montadora nacional ou que já tem distribuição local, ele dá para importar, todas as legislações e as licenças para importar a gente tem, mas às vezes não fecha a conta. Você vai comprar um carro, importar um carro lá de Miami, que já tem aqui na concessionária da BMW ou da Mercedes, se me permite, não fecha a conta. Certo. Né? Agora, se você vai importar um carro exclusivo, um carro que não tem concorrente nacional, não tem distribuição local, você consegue ter uma viabilidade econômica e você consegue ter a exclusividade. Um carro, por exemplo, se eu puder falar o nome da marca, um carro elétrico. Pode Pode, fica à vontade. Um carro elétrico da Tesla, por exemplo, vale muito a pena. Um veículo de altíssima performance que não tem nas concessionárias locais, vale muito a pena. Então, é uma seleção. Você precisa dizer, eu quero importar tal carro. Dá para fazer uma conta, Thiago? Eu faço a conta, ver se vira... É o quê? A base de cálculo é o valor do produto, do bem, mais frete, e a partir daí os impostos, como é que é? Então, a gente tem uma sopa de letrinha aí que é o seguinte, os impostos eles dependem da NCM do produto. A NCM do produto é como ele se classifica fiscal e tributariamente. Certo. Então, às vezes o veículo é de 7 lugares, é uma classificação. Ele é de 5 lugares com potência acima de 2.000 cilindradas, é de potência acima de 3.000 cilindradas, é de tantos HP. Então, cada veículo vai ter uma tributação, não necessariamente cada veículo, mas cada classificação tributária, CNCM, vai ter uma tributação. E aí a gente precisa saber qual é o carro para saber qual é o imposto. Mas, basicamente, a gente vai falar do valor MSRP, né, o valor que a concessionária americana, que é de onde a maioria dos carros importados vem, né, quanto é que é o veículo no mercado internacional, quanto seria o frete, aí você vai incidir o II, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e as despesas aduaneiras e as despesas do CAT, para fazer o emplacamento dele junto ao Denatran. Todas essas despesas, e aí, Alfredo, eu não queria que você caísse para trás, mas todas essas despesas vão somar ali em cima do teu veículo basicamente 130% do valor que você viu lá no Estados Unidos. Do dobro do valor? É mais do que o dobro. De um carro de alta performance. De alta performance, o carro de 3.000 cilindradas, acima de 300 HP. Um exemplo aqui, né, que eu consigo trazer à memória. Agora, se a gente estiver falando de um veículo elétrico, aí a gente já tem redução na base de cálculo do I, a gente já tem redução no IPI, a gente já consegue fazer uma importação dedicada para o Amazonas, diferente da importação para o Sudeste, aí começa a conta a fazer a pena. Então, a minha chamada, porque eu sou apaixonado por isso, tá, Pablo? Eu sou apaixonado pela mobilidade elétrica. Né? Eu gosto de dizer que a gasolina está cara para quem precisa, porque a minha ideia é não precisar, porque a minha chamada é se importar carro elétrico, sim, vale muito a pena e é só ligar que a gente faz a cotação e vê qual carro que você quer. Para quem chegou agora, através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QGCast, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. Então, Thiago, carro elétrico vale a pena. Vale a pena. E vale a pena na importação, vale a pena no dia a dia e vale a pena no desenvolvimento da infraestrutura de mobilidade elétrica, que é um dos propósitos do nosso negócio lá da Bora Elétrica e Motos. Justamente essa ideia de mobilidade elétrica, mobilidade urbana, né? Elétrica, no caso. Isso nas tuas viagens que tu viu, teve contato, como tu falou, na Europa, nos Estados Unidos, na China. E aí foi aí que tu captou essa ideia e falou, cara, eu posso levar isso lá para Manaus. Eu posso trabalhar com isso em relação à importação, ajudar as pessoas, as empresas a fazer isso. Isso. Como é que surgiu isso tudo exatamente? Assim, quando foi o teu insight aí que tu falou? Faz parte dessa... Pode falar? Pode. Faz parte dessa minha convicção o fato de eu ser apaixonado por veículo. O fato de eu gostar lá na minha juventude de mexer em veículo para deixar ele mais potente.
e o acesso à tecnologia. Então, acho que a nossa geração, né, eu considero um cara apaixonado por tecnologia que viu o telefone nascer, e a Nokia, geração né? do meu filho não vai ver mais isso. Ele já nasceu com o telefone na mão. Sim. Né? Ele Então, trabalhou na Nokia, ele viu. Quem inventou o Isso. smartphone não foi a Apple, não, foi a Nokia. Né? Enquanto a galera tava lá, ó, já com o smartphone, Estados Unidos só com aquele... Só ligava, né? Que é o dumb phone Isso, que eles chamam, isso. né? A Nokia já tinha. E se você me permite, Pode eu falar. queria Fica à trazer à vontade. memória que eu era, como engenheiro de produto, já acompanhava o surgimento da Apple com o celular, o iPhone 3, o primeirão lá, o primeiro 2G, iPhone, o 2G. 2G na época. E eu era um dos que ficava impressionado com essa nova tecnologia e via o movimento de uma grande indústria lenta na transição para essa nova indústria. Então, detalhes à parte, eu consegui ver a transição de uma tecnologia como estou vivendo e vendo nas minhas viagens a transição da mobilidade a combustão para a mobilidade elétrica. Isso aí. Ficou Então, bem... faz parte dessa da minha trajetória essa convicção de que a mobilidade elétrica é a mobilidade do futuro, que as concessionárias de grande porte elas vão se conduzir para essa direção, algumas de uma velocidade rápida, outras de uma velocidade mais lenta, mas a Boran, ela surge como aquela acessibilidade ao seu primeiro veículo elétrico. Né? A gente tem unidades com valores de 12.750 de entrada, o nosso veículo mais topo de linha é 17.900. Então, eu gosto de dizer para o meu cliente, para o meu ouvinte ali, né, que ainda não é cliente, está só conhecendo a marca, eu gosto de dizer que a Boran, ela está à disposição para fazer a introdução da mobilidade elétrica para você. O seu primeiro veículo elétrico pode ser Eu uma acho coisa muito barata, não precisa interessante ser uma essa coisa tua ideia e essa de tua 500 visão, mil, né? de Na 600 verdade, é mil. uma visão, a né? visão de evolução desse mercado, né? Justamente. É isso que a gente está percebendo, e até mesmo por conta que ele viu lá atrás como é que se movimenta, como demorou a se movimentar e o que deu, não é, com uma determinada marca, foi a Nokia. Né? Eu não sei se os nossos filhos vão ter a oportunidade de ver essas transições tecnológicas tão brutal como a gente viu. Exatamente. Mas a gente viu a câmera de celular, um dos produtos que eu trouxe da China ainda foi câmera de fotográfica, aquelas câmeras pequenininhas que tinham um displayzinho atrás que a gente Sim. tirava foto. Eu trouxe aqueles iPod, que eram os MP4 para ouvir música, e hoje a gente tem tudo aqui no celular. Tudo. O meu Tudo primeiro só computador produto, foi um Pentium justamente. 100, que hoje o celular é tipo 30 vezes mais potente. Justamente. Tu falou aí, né, da questão da mobilidade urbana elétrica. Eu vi que tu é um apaixonado realmente por essa ideia. Agora sim, todo mundo pensa assim, tem sempre aquele medo, né? Vai mudar. Sempre falam, não tem infraestrutura. Como é que é? Quais são as vantagens em si Pô, muito obrigado pela oportunidade de falar isso. Porque da como- mobilidade É. do veículo elétrico? Vamos nem falar assim, vamos falar de maneira geral e depois a gente vai entrar na questão da Boran. Isso, eu vou falar nesse gancho de uma parada disruptiva total, assim, na questão da transição de mobilidade e combustão para elétrica. É que os primeiros carros, e eu vou falar de um cara que eu sou apaixonado, que é o Elon Musk, eu Sim. acho ele uma referência para mim como empreendedor, como revolucionário. Total. E um dos primeiros carros da Tesla, Foi o Roadster. ele Primeiro evoluiu... Roadster, que era o Roadster. Elise. Sim. Pegavam o Elise, Isso, e fizeram ali trocava o motor e botava um motor elétrico. Isso. E aí, o que acontece? Quando ele lançou o Model S, o primeiro, hoje eu vi, né, e visitei as concessionárias, as lojas, né, que não são concessionárias, são lojas de shopping da Tesla lá. O carro, ele evoluía dentro da nossa garagem, dentro da sua garagem. Então, você comprava um Tesla lá que ele rodava 150 milhas. Daqui a pouco, os engenheiros de software descobriam uma forma de dar mais eficiência para o motor e para a frenagem. Ele mandava Atualizava. uma atualização, ele manda uma atualização over the air, e aí tu liga teu carro e aparece, tem uma nova atualização, igual como tem no iPhone. Tu aceita a atualização, ele baixa da internet, instala no carro e o carro, puf, fica mais potente, Aumenta a ou o carro autonomia. aumenta a autonomia, ou o carro melhora a performance, alguma coisa. Isso é tão disruptivo, cara, que para mim foi um choque, que quando você queria melhorar a performance do teu carro a combustão, você tinha que trocar a turbina, ou botar uma turbina, ou mexer no chip, ou fazer... Comando, enfim. Botar de escape, quando eu fiz isso, eu botei escape dimensionado e tal. É. E aí você começa a ver que o mundo elétrico, ele é uma... Aí você perguntou das vantagens do carro elétrico, do veículo elétrico. Ele é mais simples,
ele é mais menos partes intuitivo. móveis, né? Menos E aí partes você móveis. vai... Isso, aí você, exatamente. E aí você vai falar sobre o que compõe. Então, quando tu fecha o olho, tu vai pensar no motor a combustão, que tu pensa pistão, biela, camisa, como é que chama? A parte cabeçote, parte de força, aqueles pistões se mexendo naquela porrada lá e tal, e óleo e aquela loucura, aí tu vai pensar no motor elétrico, que foi difundido lá em 1800 e tarará, que é o mesmo motor que usa no teu liquidificador, que usa no nosso ventilador. Isso é importante até falar, não Porque é? Imagina. o motor elétrico e a combustão eles surgiram ao mesmo tempo, quando surgiu o carro, né? Isso, o carro. isso. Entendeu? Você já tá e falando o motor a combustão Lá ganhou. atrás, Isso, para quem lá nem no imagina, início, de lá no em início. século XIX, Isso, né? A gente não vai justamente. voltar lá atrás, mas isso já vem... Isso. Só que a gente deu um salto nos últimos 20 anos, né? Posso dizer assim, né? 20 anos acelerou bastante, né? Tanto que tá aí hoje. A gente Mas na consegue- questão das baterias. Isso, exatamente, questão das baterias, que a grande questão era as baterias. E até hoje a gente vai chegar nesse ponto, você comprar um carro elétrico, mas na cidade, imagina, onde que eu vou, se eu tiver a necessidade de um ponto, onde que eu vou? Né? Eu tenho que ter um ponto, tenho que preparar minha casa, enfim. E aí, continuando, como é que tu vê isso, que a gente percebe que além do mais, tu é um entusiasta, né? Para quem não conhece, assusta, né? Saber que tu vai ligar teu carro e vai aparecer na central ali na tua tela que tem uma atualização. Como tu estava falando, imagina, vou aumentar a autonomia do meu carro, vou aumentar a potência. Sem trocar nenhuma peça. Né? Sem trocar nenhuma peça, precisa apenas fazer uma atualização. Né? Coisa que chega no teu celular avisando da atualização. Como é que tu vê isso e como consumidor, né, que tu tá lidando ali com aquele consumidor que ele está preocupado com mobilidade total, que ele já está pensando, pô, e a mobilidade elétrica, ele já é um consumidor que ele já está preocupado até mesmo com o meio ambiente, né? Como é que é esse consumidor? Você que está ali na ponta, está à frente da Boron junto com seu irmão, não é? Isso, velho. Como é que o consumidor vê isso? A gente entende que o primeiro passo do consumidor quando ele entra na nossa loja, ele vê o design. Caraca, que moto bonita. Aí a gente vai Eu falar me surpreendi. Eu também. Eu achei muito também, bacana. Quando a gente foi fazer a matéria lá. Obrigado. Fiquei surpreendido. Eu acho que eu fui até um pouco presunçoso dizer que é bonito uma coisa que é nossa, né? Mas assim, é porque eu acho mesmo, entendeu? Eu gostei. Não, é porque tu pensa numa moto elétrica, tipo aquelas bicicletas elétricas, assim, que era meio um design assim, meio Exatamente, antiquado. exatamente. Mas tu chega lá e tu vê que é realmente um design moderno, entendeu? É uma moto que eu uso para ir pro meu trabalho dia a dia, é uma moto que eu uso com frequência, eu sempre tô andando na minha moto. E aí, primeiro tem esse impacto. Pô, é bonita, chama aquela atenção. Aí o cara fala, é elétrica. E caramba, é elétrica. Mas como é que funciona? Como é que é a garantia? Como é que é a peça de reposição? E onde é que eu carrego? Aí começa aquelas perguntas, né? Que é a pergunta do consumidor padrão. E aí eu passo numa abordagem muito rápida de dizer, primeiro, que ela não tem nenhum outro item de manutenção, a não ser esse motor elétrico, que é o mesmo motor do liquidificador, do ventilador, motor difundido há muitos anos. Uma bateria, que é a mesma bateria que está no teu laptop, está no teu celular, uma bateria de lítio, que também está difundida há muitos anos. Uma central elétrica que coordena aí a potência entre a bateria e o motor. E só. Então não tem o que dar defeito, não tem aquela manutenção de tantos mil quilômetros, Tem vamos que trocar trocar o tudo, óleo, vamos trocar. tem que trocar- Não tem. Tem que trocar vela, tem que... Não tem E aí nenhuma a gente vai não tem falar nenhuma muito- manutenção nem preventiva. Dá para fazer uma manutenção preventiva, mas dá para a gente falar do seguinte: você não vai ter nenhuma demanda de peças de desgaste no motor que não seja pensada em horas. Então, a bateria, por exemplo, a primeira pergunta do consumidor, Alfredo, quanto tempo dura a bateria? Além da autonomia. A autonomia dura de 45 a 50 quilômetros. Beleza. Mas quanto tempo vai durar a bateria? Vai queimar igual a pilha do meu celular, do meu controle de televisão? Ou ela vai durar muito tempo, igual dura a bateria do meu celular? E aí a gente diz, a bateria dura 1.500 ciclos. Então, você vai carregar e descarregar essa bateria por 1.500 vezes. Se dividindo por 365 dias, o cara usando a bateria todo dia e descarregando ela todo dia, ele vai durar ali de 3,5 a 4 anos, né? Para ela começar a entrar em fading, né? Que é perder a eficiência da bateria. E aí é o momento de trocar. E o cara pergunta, e quanto é a bateria? Aí é R$ 2.300 a bateria. Aí o cara já começa a sentar e dizer, quer dizer que não vai ter coroa, não vai ter pinhão, não vai ter cabeçote, não vai ter óleo, não vai ter nada. O motor é um motor igual de
de ventilador, no conceito, né? Aquele conceito de eletromagnetismo. A bateria é igual a do meu celular, que é também simples. Cara, tá, já entendi, só quero fazer mais uma pergunta. Tem amortecedor de reposição? Aí a gente abre a porta aqui, tá aqui, ó, todas as peças de manutenção. Tem pneu, tem óleo. Que essa é uma das preocupações também do consumidor quando ele vê uma nova marca, não é? Isso. Peça de reposição. Peça de reposição, ele vai né? ter que esperar, né? A gente vê isso em 4 rodas, não é? Com algumas marcas chinesas, coreanas, enfim, coreanas até menos hoje, né? Mas a gente vê isso ainda com algumas marcas, não é? Isso. Então, tranquilamente, peças de reposição. Eu posso puxar a sardinha para o nosso lado e dizer que nós Fica à pensamos na vontade. moda. Obrigado. Mas essa tua experiência já permitiu isso, né? Tu já teve essa visão, né? Que o cliente ia chegar lá, ia fazer essas objeções. É isso que eu ia falar. Nós pensamos na bola. Então a gente não comprou e tentou vender. A gente pensou no conceito. A gente criou a identidade. A gente pensou nas objeções. Sabe aquele lance ali da análise SWOT, do Canvas, do Business Plan? Sim. A gente pensou no negócio. Então, somada a minha experiência, com a experiência do meu irmão e mais dos profissionais que a gente contatou no início para a gente criar o conceito, e eu lembro que uma das pessoas que estavam conosco com a gente disse assim, é melhor que a gente não abra, a gente já tinha moto no estoque, é melhor que a gente não abra para a gente terminar essa parte do conceito para poder abrir bem, bem definido. E aí essa questão das peças de reposição, Fredo, é crucial. A gente tem todas as peças de reposição, a gente tem um histórico de não ter nenhuma moto, né, com um defeito que não conseguimos resolver, né? É um defeito do farol, troca o farol. É um defeito do motor, troca o motor. É um defeito da bateria, troca a bateria. Não tem aquela moto que o cara encostou e está há 3 meses esperando a moto dele. Uma das preocupações do consumidor, e tu me deixou até tranquilo, acredito, para quem está assistindo também, e até mesmo que passa na cabeça em comprar uma moto, ainda mais nesse momento, sair do carro, até mesmo por conta do trânsito, que a gente sabe que é o trânsito também da nossa cidade, e da gasolina, e até mesmo o trânsito da nossa cidade, às vezes precisa se movimentar mais rápido. Quando tu pensa num veículo elétrico, tem aquela questão, e até híbrido, sempre da bateria, não é? Do custo, do valor da bateria. Tu está me falando de R$2.300 o valor da bateria. Isso. Eu vi que ela rapidamente troca ela. Troca, né? Eu vi Ela pode carregar tanto trazer o veículo até a tomada, ou você pode tirar a bateria, ela fica igual uma maletinha, você leva para carregar, porque no meu caso, eu trabalho numa sala comercial, né, o meu dia a dia numa sala comercial, e eu moro em apartamento. Eu não tinha como botar para carregar na tomada, mas eu tenho ali como levar a bateria até a minha sala e carregar na minha sala. No caso da Boron, tem alguma tomada diferenciada? Não carregar? precisa. É a mesma tomada convencional, 110, é a mesma 220. tomada 110, 220, né? Entendi. Ótimo, né? Tem uma fase do processo de venda, e eu vou falar para vocês aqui, que a gente já sabe que o cliente olha pra gente e diz assim, cara, então eu vou levar. Entendeu? Ele fica assim, tipo, então eu vou levar, porque não tem mais por que eu não levar. Porque o processo de convencimento, ele passa por essas quebras de objeções e passa a satisfação dos nossos próprios clientes. Né? Nas nossas redes sociais, a gente tem review dos clientes que usam frases fortíssimas, como foi a melhor compra que eu fiz na minha vida, depois que eu comprei essa moto, eu economizei R$800 por mês, e os clientes falam isso de forma orgânica, espontânea, é isso que dá o sucesso e o orgulho da Bora, entendeu? A satisfação dos nossos clientes. Isso é muito e é uma legal. Experiência, não é? Uma experiência completamente diferente, né? Você sair, até mesmo para aquele consumidor, acredito eu que tu possa ter isso na Bora, aquele cara que saiu de uma moto, gasolina, né? Combustível, e foi para uma moto elétrica. Além dela não ter o barulho, que já traz um atrativo para você prestar mais atenção no que te cerca, ela só vai até 60 km por hora. Até por não precisar da habilitação. Isso aqui, já tenho várias dúvidas aqui do das emplacamento. pessoas. Ela só vai até, no máximo, 60 km por hora. 55 ali. Então, tu vai mais devagar, né? Os carros te respeitam mais, porque eles te tratam ali como um veículo que está em baixa velocidade, então ele desvia de ti, ele não fica ali querendo te atropelar. E o condutor, ele não vai ali sair cortando com aquele perigo de uma moto convencional. Então, isso termina trazendo um lazer a mais. E aí, nessa que tu falou aí da experiência, desculpa, é porque isso é tão legal.
O cara vai andando na moto e a galera vai buzinando, cara. A galera vai buzinando assim, dando joinha, tirando foto, perguntando onde é que comprou, perguntando se é 100% elétrica. A galera vibra na rua com a moto de uma tal forma que quando eu vou vender para um casal, eu brinco sempre para a esposa do casal, dizendo, olha... As pessoas vão buzinar pra ele, vão dar tchauzinho pra ele, mas não é porque ele ficou mais bonito, não. É por causa da moto, tá? E sempre vira uma brincadeira ali. Tu tocou nesse ponto Esse ponto da CNH. Isso. Aí, assim... Eu acho que é uma dúvida de todos, né? A respeito, imagina, você comprou uma moto, precisa, nesse caso da moto elétrica, o Detran e carteira de habilitação. Você precisa pagar IPVA? Como é Você que é? tem alguma coisa no IPVA, Detran que você precisa o que fazer? que você precisa fazer? Essa é uma pergunta muito sensível, porque eu não uso isso como como Argumento de venda. Argumento de venda. Porque A legislação gente está entende mudando, né? que a legislação ela caminha para Isso. ter a exigência da placa, né? Porque é o veículo que está transitando junto com os outros Sim. veículos. A gente orienta todos os clientes a usarem capacete, mas onde é que mora a problemática aí? Na importação, esses veículos são... lembra do NCM que eu falei Sim. do veículo? Eles são classificados como patinetes elétricos, né? Como scooters elétricas. Certo. Eles não são classificados como moto elétrica. E aí, na hora de você tentar emplacar ele dentro do órgão, aí você não consegue porque ele não tem o CAT, que é o cadastro lá que eu falei que tem que ter lá no Denatran. Então, esses entraves, ele ainda impede de o cara ir lá e emplacar a moto. E, ao mesmo tempo, impede do Detran cobrar o emplacamento. E aí, nesse ínter, a gente tem identificado a melhor forma de viabilizar esse emplacamento e tem orientado que esse emplacamento não é o grande problema, porque o cliente vai estar regularizado junto ao sistema de trânsito, mas já há de se convir que não vai ter o IPVA, não vai ter grandes exigências no emplacamento, porque é um veículo de pequeno porte e de baixo impacto Também de baixa cilindrada. de né? baixíssima cilindrada, né? Então é um veículo de 1.500 watts, 2.000 watts. Sim. Então, Ele pode rodar tranquilamente. isso, então assim, a gente ainda está vendo ali como vai ficar a legislação, por isso que eu não uso como argumento de venda. Hoje não precisa, hoje não é cobrado, mas a gente entende que no futuro pode ser que sim. Então, CNH? Hã? CNH também não precisa. CNH também não precisa. E olha que legal, a gente tem uma parceria com a prefeitura, né? Tem algumas motos já usando na Guarda Municipal. A gente entende que é uma iniciativa de desenvolvimento social, né? O veículo elétrico é uma política pública, porque Mas tem na a ver nossa com região, né? sustentabilidade. Imagina, a gente tá no Amazonas. Então, meio da floresta amazônica. O meu da apelo a um floresta Detran amazônica, seria né? tipo assim, cara, vamos ver como é que a gente faz, porque eu tô vendendo os veículos, a gente quer ver como é que faz o emplacamento. Vamos somar junto pra gente resolver essa questão, porque a gente quer estar dentro da lei, né? E a gente quer estar ajudando a sociedade a entrar nesse mundo do veículo elétrico com veículos de baixo custo. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa missão. Nesse mundo verde, não é? Isso, Muito isso. mais consciente, não é? Se a gente pode dizer. Fica à vontade, Pablo. Para quem chegou agora através das redes sociais ou pelo aplicativo da Rádio ZLZN, esse é o QG Cast, podcast do QG do Automóvel. Estaremos aqui todas as quartas-feiras com você, sempre às 19 horas, por meio do Facebook, YouTube e aplicativo da Rádio ZLZN. O aplicativo está disponível para Android e iOS. E aí agora a gente vai falar aqui, também tem outras dúvidas aqui. Tem alguma restrição de rodagem com essas motos? BRs, né? Ela não pode ir para uma BR de alta velocidade. Ela tem que se preservar na faixa de menor velocidade, né? Na faixa da direita. E usar os itens de segurança, capacete, né? Aquela checagem ali dos freios, tá tudo ok. A gente sempre cuida. Os freios das nossas motos são freio a disco, então são super seguros. E basicamente isso. Né? Não tem nenhuma outra exigência ali ou impeditivo, além da idade, né? A gente não aconselha que menores de 18 anos andem na moto na rua. Mas ali no condomínio, na sua rua de casa, dá para o adolescente ou o jovem andar tranquilamente. Tem como, né? E o adolescente vê aquela moto, ele vai querer andar, né? Meu, você não tem ideia a quantidade de vezes que eu cheguei cansado em casa, tipo, num dia como hoje, e meu filho tá me esperando para dar uma volta na moto. E aí lá vai meu filho tem 7 anos, ele vai comigo, claro. E a gente vai dar aquela voltinha ali perto do condomínio para poder satisfazer a vontade. Então é um lazer a mais.
Entendi. Tu falando que é um lazer a mais, e falando dessa questão de experiência, eu percebi que a Boron, ela tá se tornando meio que um clube também, não é? Exato. É por conta desse consumidor que ele, imagina, quando pensava numa moto elétrica, ele pensava como o Pablo colocou, né? Naquela moto elétrica ainda feinha, aquela moto elétrica mais simples, né? Assim, posso colocar, e o cara chega lá e vê um design, vê algo muito bacana, que até me surpreendeu. A equipe foi lá fazer acho que já tem uns 2 meses atrás. E assim dá até para personalizar, né? Eu vi que dá para personalizar. Dá para personalizar. Vocês fazem personalização já, customização, né? Sim, seria sim, assim? sim. Nesse mundo de 2 rodas, as customs, né? Essa parte do clube, Alfredo, é uma das partes mais legais, porque tem a ver com esse entusiasmo que eu e meu irmão vivem. Uhum. A gente é apaixonado pelo negócio, a gente vibra nessa frequência e a gente consegue conectar essa frequência com os nossos clientes e usuários. Então, esses caras, eles vão lá na loja para tomar um café, eles vão lá na loja para tomar uma cerveja. Todas as nossas lojas, pensado também, ela tem um lounge, né, que a gente chama de Boron Lounge, que é um lugar para você ir lá tomar sua cerveja, tomar um café, pegar uma internet, assistir um vídeo na televisão. E nesse lounge foi criando esse conceito do clube. Essa irmandade. Essa irmandade, porque todo mundo ligado nessa mesma frequência da mobilidade, da tecnologia e do lazer de andar na moto. Então a gente já fez algumas boranciatas, que a gente anda pela cidade aí com vários amigos. Uma delas foi fenomenal, que a gente parou lá no Teatro Amazonas, foi do Vieira Alves até o Teatro Amazonas, passando pela Ponta Negra, né? Fez um balão ali na Ponta Negra, com a ideia de fazer o lançamento dos 2 modelos de 2022. E aí foi muito legal, foi um grande evento. E a gente está devendo mais uma, o pessoal está cobrando. Eu acho que agora em março a gente vai fazer mais uma boranceata, que está cada vez mais adepta. Bacana. Tu falou lojas, né? Eu percebo que também tu tá expandindo a Boron, né? A Boron tá entrando aí na região, né? Passando fronteiras do Amazonas e tá cada vez mais se expandindo. Fala um pouco pra gente onde hoje está a tua operação, onde que é possível encontrar a Boron, quais são as operações, quais são os estados que você hoje encontra a Boron? Então, aqui em Manaus a gente tem 4 unidades, né? 2 em shopping, uma no shopping Sumaúma, outra no Amazonas Shopping, uma no Vieira Alves e uma no Nova Cidade, conectando ali com todos os públicos, né, em Manaus. Temos 2 unidades em Porto Velho, né, uma no shopping Calama e no shopping Porto Velho e uma na rua Calama. Rondônia já está eletrizada. A gente está viabilizando a primeira operação em Boa Vista, né? E já tem muitos adeptos em Boa Vista. Um abraço especial aí para a galera de Boa Vista, Roraima, porque eles fazem o Boron Clube, eles fazem passeios, eles fazem vídeos. E os vídeos deles ficam mais da hora do que o nosso, pô. Eles fazem... O próprio clube clube lá já então tá já tem criado. Um clube... Já tem o próprio clube movimenta. Com em torno de 12 a 15 motos lá em Boa Vista, as galera super animada. E sem loja. Sem loja ainda. Hein? E aí, o que a gente tem viabilizado, né? Toda essa questão tributária, a questão de administrar um negócio à distância. Então, o próximo passo nessa expansão é a indústria. A gente está montando a indústria para ter todos os benefícios de indústria da Zona Franca de Manaus. Certo. E aí, a gente vai iniciar uma expansão mais a nível Brasil, mas está no nosso planejamento estratégico aí, é cenas para os próximos capítulos. Entendi. Tu falou dessa questão também do Boron Clube, né? Interessante como é que a moto, ela tem essa energia, não é? Verdade, juntar o povo, né? Exatamente, não é? Lógico, tem marcas, né, que a gente lembra rapidamente, famosas, que são clubes maiores, né? Que a gente sabe muito bem, a partir do momento que o cara compra a moto, ele já tem essa energia para ele fazer parte de um clube e integrar, não é? E como é que a Boron está lidando com isso? Como é que o consumidor... interessante isso que tu falou. Pô, ele mesmo já fizeram um clube de 12 ali. Como é que vocês estão tão entusiasmados assim com isso? E vendo até mesmo a possibilidade, pelo que eu entendi, expansão de outros estados, né? Saindo da região norte e indo para outras regiões, né? Nós estamos estruturando, né, a empresa com a indústria para poder vender para o restante do país. Entendi. Sempre dentro desse mesmo conceito. O que acontece? Né? A gente tem um grande amigo que foi
promovido a embaixador da marca em Boa Vista, que é o Bira, um amigão, um abraço aí pro Bira. O Bira é Ele embaixador da marca, advogado da marca. Ele é um apaixonado pela marca, ele é o cara que faz os vídeos, é o cara que contagia a galera. E aí, junto com o restante do pessoal lá, todos são muito engajados. E o que acontece? Eles entenderam a mensagem. O clube termina sendo uma terapia ali de entretenimento e de lazer, e as coisas vão acontecendo naturalmente. E outro que é o ponto que que eu aconteceu em Manaus, percebi- acontece em Porto Velho e está acontecendo lá em Boa Vista. E outro ponto que eu percebi com as localizações das lojas é que a Boron vai de A a Z, né? Aham. Puxa, me veio a memória aqui, eu não posso deixar de dar um abraço pro Naumi, que também é o outro aficionado da parceria lá em Boa Vista. Eu fico imaginando, cara, Bira e Naumi, eles fazem a Bora acontecer em Boa Vista. Obrigado aos Os dois. advogados da marca. E a gente percebe que a Boron ela vai de A a Z, né? Tem aquele consumidor, então tu atende diversos públicos, não é? Eu fico feliz dela conseguir se conectar com vários públicos. Eu tenho o cara que compra moto para andar com o filho no condomínio, e eu tenho o cara que vendeu o carro para andar de moto para economizar e acrescentar no orçamento da família dele algum outro benefício. Então a gente tem o cara que comprou a moto para ir trabalhar e tem o cara que comprou a moto para trabalhar na moto. Já tem entregador de delivery usando a moto para fazer entrega. Que bacana. Já tem cara que é profissional liberal ali, encanador, eletricista, que tem a moto para ir visitar os clientes. E a gente está entrando Pra sair aí, do ônibus, não é? personal trainer, professor, enfermeiro, essas profissões de micromobilidades. O cara tem um enfermeiro desses que faz home care, que Certo. vai em 3 casas, 4 casas. Ele com a moto, ele diminui muito ali o deslocamento dele de tempo, né? Certo. E a economia em gasolina. Então, o cara começa a se conectar pela mobilidade em si, né? E pela economia, e já não mais porque é um produto bonito para eu andar no final de semana. Então, conseguimos conectar muito bem. Por isso que a gente tem unidade na Zona Norte, tem unidade na Zona Leste, tem unidade no Vieira Alves e estamos indo para os shoppings. Interessante isso para ver a questão da mobilidade elétrica, né? Desse Justamente. caminho que nós estamos indo, que não tem como frear. É o caminho né? sem volta, É né? um caminho sem volta. Isso. A dúvida aqui que eu tenho é o seguinte, tu falou que entregadores já estão usando profissionalmente, né? Uhum. Aí eu fiquei pensando assim, tu falou que a bateria tu tira, vira uma malinha, então o cara pode ter várias baterias, né? Lógico. E a gente Interessante isso aí. tem assim a intenção de, e aí é o que eu acho que uma das perguntas que o Alfredo falou no início, que aí é a infraestrutura da cidade para receber essas Isso. motos. Hoje a gente tem a facilidade das nossas motos carregar em qualquer bateria, mas a gente entende que à medida que esses veículos forem se popularizando, vão ter pontos de recarga, Sim. você vai receber, assim como a gente hoje oferece o Wi-Fi quando o cara chega na tua casa, você quer o Wi-Fi? Quer a senha do Wi-Fi igual como oferece um café? O cara, você quer botar sua bateria para carregar? Isso vai ser uma coisa comum, cara. A gente vai falar sobre isso. Daqui a 2, 3 anos, o cara vai chegar na tua casa, tu está de carro elétrico, quer botar para carregar? Porque é uma coisa que vai virar uma cultura. Então, e as outras unidades públicas, né? Ali nas praças, eu tenho conversado com a prefeitura para tentar colocar nas praças pontos de recarga, pontos de troca de bateria. E o cara que precisa de mais autonomia, a gente até tem uns bagzinhos que a gente vende como acessório para botar na moto. Ele E aí pode coloca comprar a bateria. 2 baterias e botar lá como bag, terminou a bateria, ele troca, igual troca uma pilha, entendeu? Que massa. E como a bateria ela não vicia, é igual a bateria do celular, você pode colocar ela para carregar, deu meia carga, você pode voltar a andar, já dá para chegar em casa, ou então você foi daqui até o trabalho, chegou, descarregou pela metade, você já pode voltar para carregar para quando sair já está 100% carregado, então começa a ter uma acessibilidade maior. A situação da Boron é completamente diferente porque ela vai numa tomada comum, né? Nessa tomada que eu tenho em casa, então é muito mais fácil, né? O caso de um carro que tem uma tomada específica. Esse lance da tomada específica do carro, Fredo, eu queria fazer um comentário. Ele tem muito a ver com a quantidade de amperagem Exatamente. que o carro precisa para carregar em alta performance. Porque, Isso. vamos lá, me permite assim a parte Sim. técnica. Se você botar para carregar numa tomada convencional, aquele carro que precisa de 8 horas, 6 Vai horas para carregar, vai demorar 36 horas, 42 horas, mas Porque ele a bateria vai é carregar. grande, né? Sim, A bateria sim, Aí é você grande. precisa aumentar a amperagem do carregador. Só que quando a gente fazia a nossa casa antes do ar-condicionado, a gente não pensava na tomada 220 aqui no Amazonas.
Aí tem o ar-condicionado. A maioria dos ar-condicionados é 220. Então agora eu vou fazer a minha casa, vai ter uma tomada 220 naquela parede, que é onde eu vou botar o ar-condicionado. Aí eu vou fazer uma casa ou uma empresa que precisa de um equipamento 380 volts. Aí eu já vou pensar na construção da empresa nesse equipamento. Vai ficar cada vez mais comum. As casas já vão ter o ponto de carregamento elétrico. Imagina, a gente entendeu? não Vai imagina. ficando, o shopping já tem, os condomínios já tem. Até a década de 90 a gente não imaginava com tantos itens elétricos dentro de uma casa. Né? O nosso convite é para esse early user, né? O cara que Isso. usa logo no início. O nosso convite é compra, experimenta, né? O custo é acessível, você vai sentir a mobilidade, você vai sentir inclusive os empecilhos. E eu vou fazer vou falar uma coisa para vocês, que é o que eu acredito como empreendedor. É das dificuldades e dos empecilhos que nascem as oportunidades. É desses empecilhos, desses usuários da mobilidade elétrica, que vai surgir novos negócios, como o cara que aluga bateria, o cara que aluga ponto de recarga, o cara que vai fazer socorro para moto elétrica. Vai ter um monte de negócio que vai surgir aí. Vários negócios vão surgir. Por exemplo, eu mesmo já estava imaginando, o cara alugar o ponto, vai surgir. Ué. Vai surgir. É Ou verdade. quem sabe o cara vai ter um cartão, o cara vai colocar o cartão de crédito. Meu, Não é? até hoje, você vai no interior do estado do Amazonas, tem lá a senha do Wi-Fi por tantos reais, por tantos minutos. Sim. Né? E você vai em alguns lugares, o cara cobra ali pela internet. Então é esse motivo. E eu falando interior, cara, eu preciso fazer mais esse Eu comentário. ia chegar a esse ponto Tem a ver aí com a que, minha memória que tu falou do interior, eu fiquei... Mas- esqueci de falar, cara, da nossa loja em Manacapuru, cara. tem Né? loja Tem uma loja no Eu interior. ia chegar a esse ponto aí. Eu quero saber o seguinte. E o público do interior, que a gente sabe muito bem que o público do interior, ainda mais no interior do Amazonas, a gente sabe que é moto e bicicleta. Desde cedo, né? O cara já começa 13 anos, já tá... É moto. É. Né? E qual é a tua percepção com esse público? Como é que esse público vê isso, a moto elétrica? A gente sabe que um momento também, para quem não sabe, não tem ideia de quanto custa para recarregar uma bateria. Tu tem essa é uma dúvida que tem muita gente número? perguntando aqui. Cara, Qual o tô valor feliz, de eu até perguntei recarga? pra vocês. Qual o valor? Eu quero encher pra- meu tanque. Aham. Eu quero, Quanto é que- né? Olha, como é que você faz a conta, cara? Eu sou meio tecniquez por causa da minha formação. Sim, engenheiro. Mas assim, de forma bem simplista, qual é a conta? O quanto é que tu paga da tua energia? Quanto de corrente sai, igual como se fosse uma Sim. tubulação de água, quanto de corrente que sai dali de dentro da tomada para carregar alguma coisa. Então tu tem que fazer a conta de quantos watts consome a tua bateria para tu saber quanto de corrente tu vai precisar para encher esse watts aqui. Isso. E aí, fazendo essa conta, uma bateria nossa, ela custa em torno de R$1,20 para carregar ela por completo Pra eu andar na sua 50 casa. quilômetros, eu Pra tu gasto andar R$1,20. R$1,20. Isso. É como se fosse eu aqui, o Neo do Matrix, e tivesse a pílula azul da gasolina a R$7 e uma pílula com o contrário, né? A pílula vermelha da gasolina a R$7 e a pílula azul com a bateria a R$1,50. O que você quer, né? E aí, esse custo de R$1,20 a R$1,50, dada a tarifa que hoje em Manaus está muito alta, ela é o suficiente para tu andar 45 quilômetros. Mas vamos lá. Fatalmente você vai chegar no seu trabalho e vai dar aquela completadinha de carga. Você vai chegar no restaurante, vai dar aquela completadinha de carga. Vai chegar na casa do teu amigo, então nem sempre tu vai carregar os 1,50 todos na tua casa. Tá. Então no final do mês, mesmo que tu carregasse ela todo dia, tu vai ter um consumo na tua conta de energia de tipo R$30, R$40 a mais. Que tu não sente. Não sente É como mesmo. se tu ligasse o ar-condicionado por mais tempo, é só isso. É porque é o que, por exemplo, quem anda um pouco de carro, vai pro trabalho e volta, é uns R$30 por dia. Por dia. E eu faço essa Mínimo. conta, Vamos eu ser tenho exato. essa conta. 1,50, 30, R$45. Né? Deixa eu fazer essa conta pra ti, que tu tá curioso. Tu tem um carro 1.0, um carro que consome 8 km com litro, e tu anda 30 km por dia. 15 km para ir pro trabalho, 15 km para voltar do trabalho. Com a despesa do carro, IPVA e manutenção e gasolina, eu te digo que no final desse ano, tu vai botar R$14.500 no bolso. Porque tu vai pegar R$14.500 que tu gastou de gasolina, de IPVA e de manutenção,
tu vai botar do lado, porque tu não vai mais pro teu trabalho no carro, teu carro vai ficar parado para tu sair para jantar com a tua família, e tu vai de moto pro teu trabalho. E tu vai ter no final do ano R$14.500 de economia para tu ir para Fortaleza, para tu ir passear, para tu comprar mais alguma coisa, ou para pagar a moto também, que a moto o primeiro ano tu vai ter que pagar, né? Seu orçamento agradece. Então assim, e a moto tem uma durabilidade alta, ela vai durar ali por mais 4, 5, 6 anos na tua garagem, tu só pagou ela uma vez no primeiro ano. Na Puta, verdade, meu, o já é um primeiro ano investimento. ela já se paga, né? Já se paga, já te dá lazer, já te dá entretenimento. Isso se tu andar só 30 quilômetros. Quanto mais tu anda, aí tem uma outra máxima que a gente usa lá. Na Bora, quanto mais você anda, mais você economiza. Pá. Isso é verdade. E aí a mesma conta eu faço pro cara que usa de aplicativo, que anda de aplicativo. Pô, super admiro aí o conceito dos aplicativos Sim. de transporte, mas o cara que vive de aplicativo para ir para o trabalho e volta, que é o caso de advogado, repórter ou enfermeiro, ou algumas pessoas Certo. que têm uma condição aquisitiva, não vai usar o coletivo, não tem um carro e vai de aplicativo. Esse cara economiza no final do ano R$19.000. R$19.000. Essa é a realidade da mobilidade O elétrica. cara que da assim, moto né? a combustão vai economizar ali R$4.500. Então, que é uma dúvida que vai surgir ao longo aí para quem ou já está, né, para quem está nos assistindo ou ouvindo, é o valor para recarga. E tu tá passando para a gente aqui que é uma diferença muito 1,50, grande. uma diferença muito grande. Imagina para quem Não é nem um expresso. Aham. Se eu faço a comparação assim, ó, se 1,50 me permite andar 45 quilômetros, R$7, que é o custo da gasolina, R$6,50, vai me permitir andar quanto? É praticamente 7 vezes 4, que vai dar 280 quilômetros com 1 litro de gasolina. Essa conta é até injusta fazer. Verdade. Entendeu? Porque o cara vai economizar, vai botar 1 litro de gasolina e vai rodar 280 km. Não existe esse automóvel. Entendeu? Não tem esse automóvel. Não tem, e aí a moto elétrica, o equivalente a 1 litro de gasolina em energia, dá para tu rodar 280 km. É uma conta assim que às vezes eu fico até impressionado eu acho até que é... E aí, voltando, que a gente chegou a esse ponto, voltando lá para o interior do estado, né? Porque, imagina, o interior do estado é moto. E a gasolina é mais cara ainda. A gasolina é mais cara, né? Que a gente sabe muito bem. A aí. adesão desse público está sendo fantástica. Hoje, o que acontece no interior, e a gente está experimentando essa operação junto com os parceiros lá de Manacapuru, a gente tem dado atenção para cada cliente de lá. Às vezes ainda é a forma de pagamento, porque a gente trabalha ali no cartão de 12 vezes, a gente trabalha ali no à vista, e às vezes o cara quer um financiamento de mais longo prazo. Então a gente está trabalhando condições, o emplacamento vai até ajudar nisso, porque como ela não emplaca, e aí o Pablo deve saber muito bem, quando ela não emplaca, ela não consegue alienar. Quando não consegue alienar, o banco não empresta numa taxa de juros com garantia do automóvel. Sim, E exatamente, aí, que essa que é a grande questão. Isso. Tu não consegue alienar, não é? Enfim, aí a gente tem o parceiro que é não tem Renavan. tem o né? parceiro, tem uma parceria com o Bradesco que consegue fazer um financiamento em até 24 vezes da moto, Certo. num juros bem baixo, uma parcela fica bem agradável. E tem também o consórcio, que a gente está lançando agora, o consórcio da Bona, que você vai pagar sua Próprio. moto em 60 vezes. Consórcio próprio. Né, para o consórcio próprio, em parceria com a Unifisa, e isso vai dar espaço para aquele cara do interior comprar moto. Então, a experiência do interior tem a ver com o interesse que ele já tem na mobilidade elétrica, essas quebras de objeções, e a gente já está marcando presença no interior, fazendo essa mudança de cultura, e o interior vocês vão ver, assim como eu vejo na China e em outros lugares, vai ter muito mais moto elétrica do que na capital. Exatamente, eu ia chegar a esse ponto. Eu fico pensando que o interior do estado e essas regiões assim, né, que tem essa característica bem parecida com o nosso interior, a evolução da mobilidade elétrica vai ser maior, vai ser mais rápido, né? Que tem essa característica de moto e bicicleta. Tiago, pena que o tempo passou muito rápido. Passa rápido. Legal. A gente gosta do assunto, né? Te peço para te fazer as tuas considerações finais. Fica à vontade, deixa teu recado aí para quem está nos ouvindo ou assistindo aí nas redes sociais. Né? Fica à vontade. Cara, muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado, Pablo. Esse é o tipo de conversa que a gente tem no nosso Clube Bora. É esse tipo de conversa que a gente tem. É um bate-papo. Eu me senti aqui entre amigos, conversando
com amigos de longas datas. Obrigado mesmo pelo convite. Sejam bem-vindos para conhecer a Boran. Sejam bem-vindos para entrar em contato para conhecer a Freire Import. Quando tiver Se encontro, vocês quiserem importar, pode entrar em contato conosco. show de bola. Pablo? Vai. Obrigado aí por aceitar o nosso convite aqui. Eu que também. agradeço. Quero agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Sigam nossos perfis nas redes sociais e ativem as notificações para ficar por dentro, hein? Com transmissão e operação de áudio de Igão Lopes e Ayrton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel, apoio técnico de Brendo Cidade e Marcos Mendonça. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo episódio com mais um convidado aqui na rádio que é a cara do povo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Obrigado, Thiago. Valeu. Valeu, cara. Valeu.